Olá, então voltamos aqui com as nossas classes gramaticais ou os recursos morfológicos. O objetivo inicial não é classificar o substantivo simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, masculino, feminino, grau normal, aumentativo. Não, é só ter essas noções básicas mesmo, né? Eu preciso do substantivo, como eu já disse, lá depois para fazer o complemento nominal, ou eu preciso saber o que é um substantivo para achar o núcleo lá na análise sintática, né? Mas nada de sofrer aí ficar classificando. Esse é epiceno, esse é comum de dois gêneros, esse é sobrecomum. Não, então eu só preciso mesmo reconhecer as 10 classes gramaticais. Então, olhei para a palavra, esse aqui é um substantivo. Não, esse é um artigo. Aqui temos um adjetivo. Então, só o reconhecimento mesmo. Daí, quando você for ensinar, né, se um dia você resolver ensinar a língua portuguesa, aí você vai se aprofundar. Mas, por hora, assim, é só o reconhecimento mesmo. Por isso que lá no substantivo eu já parei. Concreto e abstrato, que eu vou precisar dessa classificação lá para frente. É um pré-requisito. O resto eu não preciso, tá? Então, vamos embora para o adjetivo. O adjetivo eu tenho que reconhecê-lo na frase, porque lá na análise sintática, ou ele vai ser um adjunto adnominal, ou vai ser o famoso predicativo do sujeito ou do objeto, né? O predicativo. Então, por isso que eu tenho que saber, isso aqui é uma qualidade. Então, ou é adjunto ou é predicativo. O adjetivo então, é uma qualidade, é uma característica. Também é bom saber o que é adjetivo, né? Saber assim reconhecer de imediato em um trecho, em um texto, para poder fazer a classificação do tipo de texto. Então, se houver o predomínio de adjetivos, nós vamos ter o texto descritivo. Ele era moreno, alto, bonito, sensual, concursado, né? Uma dica aí para os meninos. Agora as meninas não perguntam mais se é rico, se tem faculdade, como no meu tempo a gente pesquisava, né? É rico, quem é o pai, tem faculdade. Agora as meninas perguntam se é concursado. Então, ter no currículo concursado é legal. As meninas aí adoram, né? Concursado já significa que, teoricamente, vai ter uma vida mais tranquila. Não vai passar fome, né? Não vai passar fome. Então, concursado. Um monte de características, uma porção de características de adjetivos é o texto descritivo. Para classificar o texto e para fazer a análise sintática. Ou é adjunto, adnominal, ou é predicativo. É as duas classificações aí para o adjetivo. Depois do adjetivo, eu coloquei aqui o numeral, né? O numeral não tinha nada aqui de risquinho, por quê? É importante? Claro, tudo é importante, né? Tudo é importante, tudo um dia podemos precisar. É como o descascador de azeitona. Nossa, quando que eu vou usar isso? Tem aquele também que tira só o caroço, né? Já compra sem caroço, ou ficar tirando caroço de azeitona. Ou quem for comer que tire, né? Mas a cozinheira lá, que quer lá azeitona sem caroço, então um dia, que está lá na gaveta, uma semana, um mês, um ano, 5, um dia você poderá precisar. Depende do dia, depende da pessoa. Muito bem, então o numeral não tem assim muito valor, porque vai perguntar o quê? Mas lá na análise sintática ele vai ter a função de adjunto adnominal. Os dois meninos é o núcleo, então esse numeral aí função de adjunto. Mas o numeral indica o quê? Ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto.
Cardinal. O que o numeral cardinal indica? Contagem. C de cardinal com C de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quem nunca brincou de 31? Nós achávamos que brincar de 31 era brincadeira, né? Por isso a gente falava brincar de 31. Brincadeira nada. Era a maneira da professora nos ensinar a contar. Então agora a vez da Helena. Daí a Helena ia lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31. E a professora só estava lá assim, né, escutando se a Helena iria contar. Tanto é que ela dizia que tinha que contar alto. Por que tinha que contar alto? Quem foi se esconder não ia escutar mesmo. E eu lá, né? 1, 2, 3. Às vezes ela dizia mais alto, que era para ela escutar se você estava contando. Então, cardinal, contagem. Fracionário, a fração. Para matemática, né? Principalmente. Um meio, um terço, um dozeavos, um quinzeavos. E os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo. E além desses que já lembram números mesmo, né? Numeral, nós temos ambos, que também é numeral. Ambos, né? Ambos, que significa os dois. Dezena, porque é o conjunto de 10, centena, conjunto de 100, dúzia, conjunto de 12. Então, dezena, centena, milhar, todos também são numerais. Para o dia a dia, assim, não são, para os concursos, né? Não são muito importantes. Depois do numeral, nós temos o pronome. Então, agora, de imediato, assim, eu só vou falar do nomezinho, né? O que é um pronome? É a palavra que acompanha ou substitui um nome. Mas aqui nós vamos ter de parar daqui a pouco, porque de uma prova de 15 questões, umas 5 pelo menos são de pronomes. Tá? Umas 5, porque o pronome dá a famosa coesão lá do nosso texto. Pronome. A banca pode pedir aquela substituição por o, a, os, as, lhe e lhes, daí objeto direto, objeto indireto. Pode pedir o pronome relativo, aí a nossa banca gosta do pronome relativo onde, porque nós nunca sabemos quando usar esse onde, quando usar o aonde, e usamos tudo errado. Aonde você colocou o sapato, aonde você guardou os documentos, onde você pensa que vai. Então, nós usamos tudo errado. Então, esse onde a nossa banca gosta, daqui a pouco nós vamos falar desse onde. Também poderá vir um cujo, que a nossa banca gosta. Então, pronome, palavra que acompanha ou substitui um nome. Mas vamos estudar assim num capítulo à parte, né? Depois veio o quê? Verbo. O verbo nem se fala. Mas não vamos ter assim 5 questões de verbo. De repente 1, 2. O verbo nós podemos usar casado com acentuação. Lembram lá do contém? Se for singular com acento agudo, se for plural com acento circunflexo. Podemos ter questão aí de concordância verbal. Por isso o verbo é importante, né? Aí eu vou dizer assim, eu não, a regra. Se o verbo estiver no singular, é porque o sujeito também está no singular. Ou sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então o verbo tem que concordar aí inicialmente com o sujeito. Às vezes a banca também pede questão de voz verbal. Em qual está na voz ativa, na voz passiva, na reflexiva. Então, também temos que estudar bastante aí o verbo. O ad, o nome já diz, vem junto. Vem junto de quem? Do verbo, mas não é só do verbo. Pode ser de outro advérbio ou de um adjetivo. Cedo, tarde. Cedo é um advérbio. Você acorda cedo, mas eu acordo muito cedo. Esse muito também é um advérbio, né? E vai ser importante também na análise sintática, que ele vai virar adjunto adverbial.
E o mais importante do advérbio vai ser para a pontuação. O advérbio no início, vírgula facultativa, no final, vírgula facultativa, no meio, ou as duas, ou nenhuma. Então, na pontuação vai ser bastante importante esse advérbio também. E até para a compreensão, a interpretação. Eu tenho lá, não resistiu aos ferimentos. Fulano não resistiu aos ferimentos. Aí vem a pergunta, fulano morreu? Não está escrito no texto que ele morreu, mas se está escrito que ele não resistiu aos ferimentos, o que você interpreta? Que morreu, né? Às vezes você pergunta, né? E o fulano? Aí o médico quer usar um termo bonito, né? Foi a óbito. Obitou. Obitou. Aí a pessoa não entende, mas então ele está bem, doutor? Está bem, né? Está bem lá no outro plano, né? Ele obitou. Nós temos uma partezinha lá do jornal, né, que é o obituário. Você vai lá e procura quem morreu naquele dia. O óbito. Não, tem que dizer morreu mesmo, né? Morreu, bateu as botas. Por quê? Você tem que dar a notícia de acordo com... Você olha para a pessoa assim, não, essa é uma pessoa leiga, uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples, com uma experiência de mundo restrita, né? Limitada, então não adianta ficar usando palavras bonitas. O português, claro, morreu. Agora, obitou. Sei lá o que é obitou. É mais ou menos como no interior, o pessoal perguntava qual sua graça? Qual sua graça? Eu sabia responder qual é o meu nome, né? Qual sua graça? Qual o seu labor? Qual o seu quê? Qual o seu labor? Então tem que usar de acordo aí com o contexto. Conjunção. Aqui não tem jeito. Nossa banca pede aí 3, 4 questões de conjunção. Professora, eu só vi uma. Você só viu uma porque você não se tocou que aquela questão de colocar em ordem, dá lá 4 ou 5 frases para colocar qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, é a conjunção, é a ordem, qual veio primeiro. Então, às vezes a gente brinca, começou com por isso, não é a continuidade da primeira frase. Pode ser sim, pode ser, é que nós estamos acostumados com o por isso só lá no final. Aí a banca pergunta, na linha 15 é uma ressalva? Há o quê? Uma ressalva. Então, nós temos que saber quais são as conjunções que indicam ressalva. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. A linha 14 traz uma adição. Então, um e, um nem, um mas também. As conjunções muito importantes. A banca dá um trecho e pergunta o quando destacado indica quando tempo, né? Quando o inverno chegar, a nossa conjunção temporal. Se vocês não entenderem, mandem um recadinho do coração para mim. Se vocês não entenderem. Então, é uma condição. Se vocês não entenderem, mandem um recadinho do coração. Fui ao cinema, porém, não gostei do filme. Esse porém o quê? Uma ideia contrária, né? Uma contradição. Então, as conjunções maravilhosas. Preposição. Isso aqui precisa? Claro que precisa. Também para saber se é um objeto direto ou se é um objeto indireto. Então, precisamos das preposições sim. Agora, a interjeição vem sempre com um pontinho de exclamação e não possui função sintática. Então, o artigo geralmente vai ser lá o adjunto adnominal, né? O substantivo vai ser núcleo ou do sujeito ou do objeto. O adjetivo, adjunto ou predicativo. O verbo, núcleo do predicado. E a interjeição não possui função sintática. A interjeição vem com pontinho de exclamação. Eu sempre brinco que são palavras que não dizem nada, mas ao mesmo tempo dizem tudo. Como assim? Alguém me dá um beliscão, eu digo ai, ui.
Alguém conta algo assim estranho de credo. Na verdade não era credo, era cruz credo. Só que a cruz se perdeu aí pelo caminho, né? Hoje nós só usamos o credo. Nossa, não é nossa, é minha Nossa Senhora. Mas como aí lembra a religiosidade, né? Então acabou ficando só o nossa. Arre. Vixe. Afe. Ixi. A pessoa conta algo assim, você diz, nossa, credo. O mineiro diz, uai. Por que acordou tão cedo? Porque eu gosto, uai. Por que você fez feijão preto hoje para o almoço? Porque eu quis, uai. O mineiro sempre tem esse uai, né? O gaúcho bate. E outras aí do nosso dia a dia. Agora, quando você for escrever, só uma exclamação já está bom. É muito comum nas redes sociais aí, né? Nós encontramos assim, arre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma ou 8, o valor é o mesmo. Tá? Então, uma só já está de bom tamanho. Interjeição, palavras que não dizem nada, mas ao mesmo tempo dizem tudo. Então, são essas as 10 classes gramaticais ou os famosos recursos morfológicos. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, preposição, conjunção, interjeição. E agora, né, do artigo eu já falei. Do substantivo eu não quero praticamente nada, só lá o concreto, o abstrato. O adjetivo também eu não quero nada. Vamos direto aqui para o que nos interessa. Pronome e verbo. Eu vou começar pelo verbo. Verbo é a palavra que indica uma ação ou um estado. Ação, o nome já diz, é o que você faz. É o que você faz. E estado é como algo, alguém está. Antigamente era ação, estado e fenômeno. Mas depois de 500 e alguns anos, descobriram que todo fenômeno é uma ação. Então, hoje, ação e estado. Mas não é essa parte ainda que nos interessa. O que nos interessa? O verbo apresenta pessoas. Quais são as pessoas do verbo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, nós falamos que são 6 pessoas. Na verdade, são só 3. Mas como são 3 do singular e 3 do plural, nós já vamos para 6. Por que são só 3? Porque é a primeira, a segunda e a terceira. Aí, de novo, primeira, segunda e terceira. Então, quais são as pessoas do verbo? As pessoas. Primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele, ela. Aí, de novo, nós, vós, eles ou elas. E seria tão bom se lá na terceira série, quarta série, nós nos ligássemos isso aqui. Plural do eu, qual é? Nós. Plural do tu, vós. Plural do ele, eles. Eu, primeira do singular. Nós, primeira do plural. Tu, segunda do singular. Vós, segunda do plural. Ele ou ela, terceira do singular. Eles ou elas, terceira do plural. Então, os verbos possuem pessoas. Os verbos também possuem números. Quais são os números? Singular e plural. Singular, as 3 primeiras aqui, né? Eu, tu, ele. Dá para fazer assim, singular. Isso aqui, plural. Agora, essas pessoas do verbo, né?
eu, tu, ele, nós, vós, eles, só podem exercer função de sujeito. Só a função de sujeito. Por isso que quando nós encontramos uma frase assim, eu encontrei ela. Tenho ela e tenho o eu. Quantos verbos? Um só. Só o encontrei. Como eu só tenho um verbo, então eu só tenho um sujeito. Qual é o sujeito? O eu. Então, o eu possui função de sujeito e este ela está errado. Aí que eu vou lá na parte dos pronomes e trocar este ela por a. Eu encontrei a ou eu a encontrei. Mas isso nós vamos ver depois também lá nos pronomes. Verbos. Pessoas, primeira, segunda, terceira, números, singular e plural. Até aqui bem tranquilo, né? Terceiro item. Modos do verbo. Aí alguém disse, professor, agora começou a ficar difícil. Não, não começou não. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos pegar ajudantezinhos. Vamos começar pela última. Imperativo. Imperativo vem da palavra imperador. Qual era a função do imperador? Mandar, dar ordens, faça, busque, leve, pesquise. Então, para que serve o imperativo? O imperativo serve para dar ordens. Ordens. Mas não é assim só ordem, pode ser também um conselho, um pedido. Por exemplo, lá nas receitas, né? As receitas vem a primeira parte, que é um texto descritivo, que são os ingredientes, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 de trigo, 1 colher de fermento, 2 maçãs, um limão, sei lá, uma porção de ingredientes. Aí na sequência vem o modo de fazer. Quebre os ovos. Coloque 1 xícara de açúcar. Misture bem. Bata por 3 minutos. Acrescente o leite. Então isso é o quê? Isso não é uma ordem. Isso é uma instrução, né? É uma instrução. Quando eu digo, por favor, traga chocolate para mim, não é uma ordem, é um pedido. Eu não sei se você vai trazer. Então, traga chocolate para mim. Então, mas a grosso modo, imperativo nós falamos que é o que dá ordem e a linguagem da propaganda. E é bem esse imperativo que você não pode de jeito nenhum usar no seu texto da redação, sob pena de ter o texto zerado. Já falei na aula anterior, nós fazemos o texto certinho, bonitinho, lá no último parágrafo. Senhor presidente, tome medidas urgentes. Faça alguma coisa por essas pessoas. Aí eu saí do meu estilo solicitado, que era o texto dissertativo argumentativo. Posso zerar. Às vezes a banca dá uma punição, né? Mas às vezes ela zera, porque você não fez o texto dissertativo argumentativo, que tem que ser no presente do indicativo. Então, o indicativo tem um C aqui. Então, nós vamos pegar esse C para escrever que é uma certeza. Então, o que é o modo indicativo? É aquele que indica certeza. Claro que no passado, né? No passado, a maioria é certeza. Ontem ele viajou, na semana passada ele comprou um carro, no Natal do ano passado eu passei na casa dos meus pais. Futuro, eu vou afirmar.
Então, eu vou dizer a frase lá no dia 1º de janeiro. No dia 25 de dezembro, eu viajarei. Então, eu estou afirmando. Eu estou afirmando que eu viajarei. Pode ser que não viaje, aconteça alguma coisa, né? Porque eu disse a frase em 1º de janeiro. Quanto tempo para chegar lá ao 25 de dezembro? Mas hoje é certeza, eu estou afirmando que 25 de dezembro eu viajarei. Ele trouxe as crianças para me visitar. Ganhei chocolates, é certeza. Talvez hoje chova, é certeza? Não, é uma dúvida, é uma possibilidade, eu não sei. Então, isso já é modo subjuntivo, é a minha dúvida, possibilidade, probabilidade. Se eu for viajar, não sei se eu vou. Se você passar no concurso, eu sempre brinco. Vocês têm 2 opções. Ou mandarem um WhatsApp para mim imediatamente, para avisarem, né, que passaram, ou o primeiro salário é meu. Até agora não consegui ainda o primeiro salário. O pessoal passa já, manda o WhatsApp para a professora Helena, né? Vamos que ela resolva realmente querer esse primeiro salário, né? Nossa, esse primeiro salário é tão esperado, então não vamos dar para a professora Helena, não. Então, vocês têm 2 opções. Ao passarem no concurso, ou manda o WhatsApp, ou o primeiro salário é meu. Então, se você passar, eu não sei se você vai passar, só vou saber quando você me mandar o WhatsApp. Então, esse se você passar é uma dúvida, uma possibilidade. Talvez eu compre uma casa nova. Talvez, eu não sei. Eu comprei a casa. Aí é uma certeza. Se eu comprasse a casa, dúvida. Indicativo, então, certeza. Subjuntivo é uma dúvida. E o imperativo é uma ordem. Ok? Eu já volto com os tempos verbais.